Thaísa Valucci. No vídeo de hoje teremos mais a psicologia no teatro. Quem tá aqui há um tempinho já sabe que já gravei com Thaísa. Sim, temos outra Thaísa aqui. Eu estou te imitando? Será que esse é meu papel no teatro? Gente, essa aqui é a Thaísa, minha cunhada, mas pra não ficar confuso, uma Thaísa, outra Thaísa, a gente chama ela de Thali. Pra quem não sabe, eu sou psicóloga e a gente vai misturar um pouquinho hoje de psicologia e teatro. Que bagunça que vai dar? Bicho, o primeiro vídeo deu bom. Inclusive, colocaram algumas dúvidas nos comentários. Fiquem à vontade pra fazer o mesmo hoje. E nesse meio tempo, já vou deixar aqui as nossas redes sociais aparecendo pra vocês irem lá seguir. Aproveita, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo. E quem quiser a parte 3, comenta aí também. E a gente já começa aqui com a primeira pergunta, que é polêmica, Thali. Ah, pra quem não sabe, eu sou atriz. Aquela que falou de ti. A gente vai falar da psicologia no teatro porque Thali é psicóloga e eu atriz, então aqui é a junção da psicologia no teatro, entendeu? Será que a gente vai conseguir responder alguma coisa direito aqui? Eu acho que sim. Vamos lá. Como expressar emoções e sentimentos dos quais nunca senti? Há meios e técnicas para expressá-los bem juntamente com a empatia do que o personagem deveria sentir? Deixa essa pergunta, ela já começa com a profundidade, né? Achei esse negócio fácil, a gente começou aí com uma porrada. Bom, como atriz, o que eu posso dizer é que sim, tem como fazer isso, e eu acho que é bem por esse caminho da empatia, né? Porque quando a gente está atuando, a gente está se colocando no lugar de outra pessoa. Logo, a gente vive uma coisa que realmente não é a gente que tá vivendo, né? Ou já viveu. Então, quando a gente tá muito imersa nessa situação, algo que a gente nunca passou na nossa vida pessoal, acontecendo aqui, faz com que a gente já sinta o que seria sentido. Obviamente, na teoria é muito mais fácil do que na prática, até porque pra gente estar muito imersa, a gente tem que estar muito disponível. E se fosse fácil assim, a gente só tinha Meryl Streep, né, na indústria. Acho que dentro disso daí que tu falou, tem uma coisa que é, a gente não passou pela situação que o personagem passou, mas muitas vezes a gente já sentiu aquela sensação em outra cena. Então a gente tem que fazer um trabalho de resgate emocional aí, de olhar para aquela situação e conseguir entender não o porquê o personagem tá sentindo, mas o que o personagem tá sentindo. Isso é muito importante, até porque vamos ser mais didática e dar um exemplo prático. Eu tenho fobia de aranha, eu, Thaísa. Aí, se eu tenho Thaísa. Se eu tenho fobia de aranha, eu já tive a experiência de ter fobia de alguma coisa. Se a personagem que eu tô interpretando tem alguma fobia, pode não ter nada a ver, sabe? Pode ser assim, uma coisa X. Mas se é medo que ela sente, eu sei o que é sentir medo, porque eu sinto quando eu vejo uma aranha. Cai num lugar onde a gente experiencia as emoções de muitas formas diferentes. O quanto a gente consegue lembrar que o que a gente sentiu é aquilo. Isso, nossa, isso aí, daí, entendeu? É terapia, por isso. Terapia é o nome. E mais uma vez a gente volta aqui a enfatizar o quanto a terapia é necessária, não só para os atores, mas para os atores principalmente aqui nesse vídeo, porque esse é o ponto, né? Quando a gente não sabe o que a gente sente, a gente não tem como interpretar aquele sentimento, porque a gente não tem consciência do que é esse sentimento. E é por isso que a gente, se analisando e conversando com uma profissional, a gente consegue nomear as coisas que a gente tá sentindo. Inclusive, eu quero até trazer aqui uma coisa que tu fizeste no teu Instagram um tempo atrás. O emocionário. Sim. Eu arraso. Que a Thali colocou várias perguntas lá nos stories para as pessoas responderem. Fala melhor tu, porque tu que fizeste lá no teu Instagram. Tá, sai daqui. Gente, foi assim, ainda tá lá num destaque, tá? Chama emocionário, a gente aprender a dar nome pras nossas emoções. E não só aprender a dar nome, mas o nome que a gente tá colocando é efetivamente pro que a gente tá sentindo. Eu dou o exemplo geralmente de assim, quando a gente sente cólica, é aqui na região da barriga. Fome, tá aqui. Gases, tá aqui. Até quando a gente se apaixona, dá um friozinho onde? Na barriga. Meu Deus, como é que eu sei diferenciar que essa coisinha que eu tô sentindo aqui na barriga é fome, é gases, é cólica, é uma paixonite? A gente precisa aprender a identificar pra gente
poder usar. É tipo assim, você virar pra te falar, Tatá, me empresta uma xuxinha? Se tu não souber o que é uma xuxinha de cabelo... Por muito tempo eu não sabia, porque a gente não chama de xuxinha. Se a gente não souber o que é, a gente nunca vai conseguir emprestar. E uma vez que ser ator é emprestar o nosso corpo pra arte, a gente precisa usar o nosso conhecimento de emoções pra emprestar nossas emoções, que é o nosso campo de trabalho, pra aquele personagem. Se eu não sei o que é medo, como eu sinto, como é que eu manifesto ele, como é que eu vou emprestar aquilo? Como é que eu vou emprestar uma xuxinha se eu não sei o que é uma xuxinha? Aí a gente para e volta um pouco no que eu falei, quando a gente tá vivendo a outra vida, né, do personagem, mesmo que a gente nunca tenha experienciado aquilo, quando a gente tá vivendo ali naquele momento, o sentimento vem. Aí tu fala, mas como que vem se eu nunca passei por isso? Porque todo mundo passa pelos sentimentos base. Todo mundo. Todo mundo passa pelo medo, pela tristeza, pela felicidade. Então, a única coisa diferente, gente, é o motivo daquilo. Então, quando tu tá lá, por exemplo, eu nunca perdi alguém muito próximo, e tu vai fazer uma cena que tu perde alguém. Aquilo é tristeza, é desespero, e por mais que tu nunca tenha passado por aquilo, tu já passou por algum momento triste na tua vida. Nem que seja assistindo um filme. Isso serve também, porque a gente sente. Então, basta a gente sentir pra já tá ali dentro em algum lugar e a gente poder usufruir disso pra emprestar ali, né, pra cena, enfim. Próxima pergunta. Como se entregar para um personagem sem confundir a realidade com a dramaturgia? Trouxemos esse assunto aqui no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu acho muito interessante vocês assistirem. Tu vai saber falar melhor do que eu. Novamente, é um lugar de... Tu conhece? Porque se eu vir pra ti agora e falar assim, imita um avião, tu acredita que tu é um avião? Não, porque tu sabe que tu não é um avião. Então se eu vir pra ti e falo, interpreta uma pessoa que está num momento muito difícil, tu não é aquela pessoa. Por mais que tu esteja em um momento difícil. E aí é que tá o perigo. Porque como a gente tem essa dificuldade de falar o que começa e o que termina aqui, o que sou eu, né? A gente começa a viver de um jeito onde uma coisa entra na outra. E aí parece que a gente é uma coisa só com o que a gente tá interpretando, sendo que não é. Nós somos coisas bem separadas, a gente só tem que saber disso. E pra saber disso, muitas vezes a gente tem que buscar uma ajuda. Sim, porque se eu falar assim, imita uma planta, a planta toma água, eu também tomo água. Hidratem-se. Ainda assim, apesar de ter uma coisa em comum com a planta que tu tá interpretando, tu sabe que tu não é aquela planta. E até porque, como vocês vivem em contextos diferentes, tu sabe que tu tem recursos pra sair, talvez aquele personagem não tivesse. Então, na terapia a gente aprende, além de diferenciar a gente da planta, a gente do outro personagem, a gente aprende a usar os nossos recursos pra sair de situações que talvez aquele personagem, ele não sabe sair, ele tem que seguir um roteiro. A gente não tem, a gente é livre. E a gente aprende a usar a nossa liberdade e os nossos recursos pra sair dessas situações. E tem uma coisa, que é o quê? O personagem, pra ele sair da sensação, ele precisa do roteirista. Tu não precisa do roteirista. Tu é o roteirista, mas... Tu é o roteirista da tua vida. Então, mesmo que em algum momento tu comece a confundir ali as coisas que estão acontecendo, lembra disso, sabe? Fala, não, aqui eu sou o roteirista, então aqui eu tenho o controle dessa situação. É só lá no set que eu não tenho. Então, acho que vale aí a reflexão pra vocês, se alguém estiver passando por isso. Mais uma? Queria muito saber como funcionam essas questões em cenas mais íntimas. Tipo, como é estar lá e não se envolver mais do que o profissional? Se tem um acompanhamento pros atores e tal. Vamos lá. Polêmica! Tenho que pensar bem no que eu vou falar, que pode ser usado contra mim. Gente, eu acho que, na verdade, não tem muito o que ser feito em relação à cena mais íntimas e a questão ali do sentimento das pessoas. Porque tu trabalhando com isso ou não, tu pode acabar se apaixonando por alguém que trabalha contigo. Já que isso existe, não quer dizer que porque tu tá fazendo uma cena mais íntima com alguém, tu vai se apaixonar pela pessoa. Eu não sei. Eu realmente não sei te dizer como é que faz, assim. Mas até onde eu sei, não existe um acompanhamento pra isso. É aquele negócio, tu tá ali sendo profissional. Quando tu tá sendo profissional, se tu separa ele do teu pessoal, talvez seja mais fácil de tu conseguir fazer cenas, tanto íntimas quanto de apaixonado, sabe? Ter que rolar uma química ali, sem realmente se render ao amor, né? É isso.
Assim como em qualquer outro ambiente profissional, a gente pode acabar se apaixonando por alguma pessoa. Então, realmente não tem algo que a gente possa fazer. De repente, eu tô entrando numa loja e não fala assim, ó, faz isso daqui pra não ficar afim daquele cliente, daquele gerente, do teu colega de trabalho. Não tem um direcionamento. Se aquela pessoa te interessar, e eu acho que talvez a parte mais difícil do teatro seja, tu saber que tu tá contracenando com outro personagem. Então, não necessariamente... Isso é muito importante. Sim, não necessariamente tu vai estar ali se apaixonando, aquela química é tu e da pessoa. Talvez seja do teu personagem com o personagem da outra pessoa. Outro, né? Isso volta muito pra pergunta ali que a gente respondeu, a primeira, né? De saber o que é tu e o que é o personagem. E de ter a consciência de que a outra pessoa tem a pessoa e o personagem. O que a gente tem que levar em consideração aqui, eu acho que não é nem a questão de fazer as cenas mais íntimas que faz os dois atores se apaixonarem. Eu acho que é muito mais a convivência de, por exemplo, eu vou gravar um filme, eu vou passar 6 meses vendo aquela pessoa todo dia, interagindo todo dia, a gente tem muita cena junto, aí a gente fica o dia inteiro junto, sai de lá como Thaísa e como Zac Efron, e aí... E aí continua, tipo, conversando e não sei o que. Eu acho que rola muito mais isso de ir acontecendo nos bastidores do que por causa da cena específica. Porque ali, de novo, não é tu que tá ali e nem o outro, né? São os personagens. Sim, Senão todo mundo, gente, ia sair dos filmes, entendeu? Casados. Ei, arruma uma cena com a tua irmã aí pra mim. Próxima. Essa pergunta aqui, ela é pra ti, porque quando eu vi, eu falei, meu irmão, acho que nem eu sei responder. Não necessariamente no teatro ou em algum tipo de peça, mas em situações familiares onde você tem que inventar um personagem na qual agrade a todos que você convive e que você necessita ali naquele ambiente, daquelas pessoas, isso seria um personagem que somos obrigados a entrar, mas isso poderia afetar na nossa verdadeira identidade? Perguntão, né? Diante de algumas situações, a gente sabe que a gente pode ou não se colocar de determinadas formas, principalmente no ambiente familiar. Tem situações onde realmente a gente não consegue se expor muito porque a gente depende daquelas pessoas. Saber ainda diferenciar o quanto tu está se colocando daquela maneira porque é preciso e o quanto aquilo não faz parte de uma forma que tu pensa é muito importante. E trabalhar essa independência de chegar no ponto onde tu chega e fale, eu não preciso mais me reportar a essas pessoas e isso me colocar numa condição de dependência. E ir trabalhando para poder ter essa independência para que tu não precise ficar com receio de se colocar porque, se eu me colocar vai acontecer tal coisa. Eu tenho como não estar naquele cenário em algum momento, eu tenho como, de repente, principalmente em famílias onde acontecem muitas opiniões divergentes, eu tenho como ir só para alguns eventos e ficar um pouquinho e não tocar nesses assuntos, né? Quanto mais independência tu ganha, quanto menos tempo tu passa dentro desse ambiente, menos esse papel toma conta de quem tu é. Trabalhe a independência de vocês, não tá errado vocês se trabalharem para estar na melhor maneira dentro de um ambiente conforme ele pede, mas sabendo que não é necessário ficar ali para sempre. Quando a gente busca a nossa independência, a gente busca a nossa liberdade. Então, a partir do momento que tu não depende mais de ninguém, seja ou financeiramente, emocionalmente, tu vai se sentir livre pra realmente ser quem tu é. E as pessoas vão gostar de ti por tu ser quem tu és, entendeu? Inclusive, pessoas que nessa tua fase, tu olhava e falava, nossa, medo de mostrar quem eu realmente sou. E aí, um dia essa pessoa vai te olhar e falar, tipo, cara, que legal, eu gosto muito dessa pessoa, desse jeitinho que ela é, de verdade. Bom, gente, se vocês ainda têm alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, que a gente pode vir aqui fazer um parte 3 desse bate-papo. Thali, muito obrigada por mais uma vez vir aqui pro meu canal, eu amo te ter como convidada. Depois. Comida. É em comida que eu vou te pagar. Brownie. Ok, o aniversário tá chegando aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui com a gente. Tchau!